Muito bom, eu quero cumprimentar você que me assiste, você que assiste e acompanha o programa Tempo com você aí de Uberlândia, de Uberaba, de Palmas, Tocantins, aqui de Aparecida de Goiânia, aqui da Grande Goiânia. Você que já é um telespectador assíduo do programa Tempo com você sabe que a proposta desse programa é levar até você informações que você possa transformar em sabedoria para o seu dia a dia. Temos trazido pessoas aqui de uma mente maravilhosa, pessoas que têm uma relevância muito grande na sociedade, entrevistado aqui médicos, entrevistado aqui personal trainer, e feito aqui alguma coisa prestando um serviço de informação a você. E hoje o meu convidado é muito especial. Hoje eu tenho aqui comigo uma pessoa muito querida no Brasil e no mundo inteiro, que é o Davi Sasser. Esse adorador, um baita de um adorador que ele impressiona quando ele começa a envolver com Deus e não tem como você não envolver com ele, porque de fato ele sabe trazer a presença de Deus para a vida do povo. E hoje eu estou aqui enriquecido no programa Tempo com Você com a presença desse jovem adorador que é o Davi Sasser. Eu quero já de antemão cumprimentá-lo, desejando que Deus esteja te abençoando de uma forma especial. Amém. Davi, você não sabe o quanto o meu coração está alegre querido, de ter você aqui no programa Tempo com Você. Você é brilhante esse programa e é uma satisfação ter você aqui comigo. Obrigado, reverendo. Obrigado. Uma honra para mim poder estar aqui com vocês. Goiânia é um lugar que eu admiro, gosto demais de estar aqui sempre. Tenho amigos aqui, pastores amigos, igrejas que eu venho aqui sempre. Não tinha tido a oportunidade de estar contigo, né? De estarmos juntos aqui conversando, mas o nosso primeiro contato já foi um contato muito bom aqui. O prazer é todo meu. Muito bom, e eu me sinto muito feliz de poder estar aqui com o reverendo nesse programa aqui, que tenho certeza que está abençoado a vida de muita gente. Eu comentava em off com você a respeito de quando eu te vi adorar pela primeira vez em Brasília, isso já tem algum tempo, né? No CIMEB que nós participamos. E ali eu vi um pouquinho do seu testemunho. Pena que o programa não fosse umas 2 horas para a gente ouvir o seu testemunho. Teria assunto para 2 horas, né? Teria esse assunto. Mas como o nosso tempo é corrido, eu quero ouvir um pouquinho de você. Você começou a adorar como vocalista com 8 anos de idade. Isso, foi bem no comecinho lá. Coisa maravilhosa. Eu nasci num lar cristão, né? Meu pai é um pastor, minha mãe trabalha intensamente na obra também até hoje, apesar de serem já bem idosos. Eu sou o último filho de 11. Olha só. Né? Mas assim, um ambiente musical. A minha casa era um ambiente musical. Meu pai canta, minha mãe canta, meus irmãos cantavam, tocavam violão. Eu tenho um irmão Moisés que compõe. E aí eu vi meu irmão compor, todos eles tocando, cantando. Entrei nesse caminho também. E aí meu irmão Moisés, que era o compositor, um dia fez uma música e queria ouvir a música na voz de alguém e me pediu para eu cantar. E aí quando ele me viu cantando sozinho, ele descobriu assim que eu tinha uma boa voz. Ele já tinha uma banda, ele era já jovem, já tinha uma banda de adultos, e me chamou e eu fui comecei a cantar na banda dele já de adultos, eu criança lá de 8 anos cantando na banda dele. Comecei ali e nunca mais parei até hoje. Que coisa maravilhosa. Como que surgiu o Sasser? Engraçado, viu, reverendo? Porque meu nome é Davi Amorim de Oliveira. Sim. Não tem nada a ver com Sasser. Mas eu fazia vocal no ministério lá no Rio, bem no comecinho ainda. E eu lembro que o ministro de louvor desse ministério, ele disse: cara, mas Davi Oliveira, assim, todo mundo tem Oliveira. Todo mundo é Oliveira. Você tenta um nome, inventa um nome, alguma coisa. E eu falei, mas era isso tudo na brincadeira, não era uma coisa séria. Ele não estava falando sério isso comigo. Sim. Mas eu fiquei pensando nisso e eu falei, bem, o meu ministério é um ministério levítico, sacerdotal. Pensei no nome de sacerdote muito grande e resolvi abreviar de sacerdote para Sasser. E falei, então é Davi Sasser. E aí ninguém mais conseguia me chamar de Davi Oliveira. Todo mundo começou a me chamar de Davi Sasser. Quando eu gravei o CD com a Apacentar, que foi o CD Toque no Altar e o CD Restituição, todo mundo já me conhecia como Davi Sasser, não tinha como eu colocar lá Davi Oliveira, que ninguém sabia. Eu acho que o seu destino de nome é maravilhoso, porque Oliveira é de raiz judaica. Sim. E Sasser, não tem nem o que dizer, sacerdote, né? Eu louvo a Deus por sua vida. Eu queria que você falasse um pouquinho aos jovens que estão assistindo o programa Tempo com Você, a diferença de um adorador daquele que faz um entretenimento. Essas duas coisas podem caminhar juntas se tiver a sabedoria, o entretenimento e a adoração, Davi? Sim, quando o objetivo único for a adoração. Quando a gente quiser adorar e entreter, a gente só vai conseguir entreter. Entendi.
quando a gente quiser só adorar, a gente pode conduzir pessoas à adoração e ao mesmo tempo entreter essas pessoas. Saul, ele queria entreter as pessoas. Ele tentou esperar chegar Samuel para sacrificar diante do povo. Como Samuel não chegava para prestar a adoração a Deus, ele quis entreter o povo, ele mesmo sacrificando. Visão interessante. Ele mesmo sacrificando. E foi ali que ele perdeu o chamado e a unção dele. Né, quando ele quis simplesmente entreter as pessoas. Davi já era o contrário. Né? Davi amava a presença de Deus a ponto que eu acho algo interessante que Davi fez. A arca era para ficar no tabernáculo de Moisés, que estava em Siló, quando o povo, né, adentrou a terra prometida. Davi amava tanto a presença de Deus, que ele, depois da arca estar na casa de Abinadab, depois de Obed-edom, ele pega a arca e traz para Jerusalém. Jerusalém não era o lugar para a arca estar, Jerusalém era o lugar para o rei estar. Mas Davi entendia que ele não poderia ser rei sem a presença de Deus. Olha só. E aí, porque ele preferiu a adoração, ele foi o rei mais amado da história de Israel, foi o rei mais conquistador da história de Israel e o rei mais amado por Deus dos reis de Israel. O rei mais amado. Tanto que quando em Amós, eu acho fantástico isso, porque Deus deu a planta do tabernáculo para Moisés e quem construiu o templo foi Salomão. Mas em Amós Deus fala, eu vou restituir o tabernáculo de Davi. Não fala o templo de Salomão. Nem o tabernáculo de Moisés. Porque Davi entendeu a chave da adoração. Verdade. No tempo de Salomão, por exemplo, no tabernáculo de Moisés, Deus ficava lá no Santo Santo. Restrito Davi tirou Deus do isolamento e trouxe para o coração. No meio do povo. Exatamente. Tanto que Davi amava tanto a presença de Deus que no Salmo 63, ele vai para o deserto pela segunda vez fugindo de Absalão, não está fugindo mais de Saul, está fugindo do seu filho Absalão. E ele escreve o Salmo 63, ele está vivendo a pior crise que um pai poderia viver, assim, banido do trono pelo próprio filho. Mas ele vai para o deserto, ele escreve Salmo 63, dizendo, minha alma tem sede de Deus, meu corpo te anela como uma terra seca onde não há água. Davi estava pouco importando se ele não estava no trono, ele queria a presença de Deus. Isso é maravilhoso, nada pode deter um adorador. Exatamente. Eu digo a respeito desse Salmo, que talvez a gente não consiga transformar o nosso deserto em palácio. Mas se a gente adorar, a gente consegue transformar o nosso deserto em santuário, onde a presença de Deus habita. Deus está onde o adorador está. Essa questão de adorar e entreter, eu tenho conversado muito com os jovens da nossa comunidade, na questão dele não se perder no entretenimento. E você explicou 100% maravilhoso aqui essa questão. Adora que você acabe entretendo, você não vai ter como se perder. Né? Isso aí. Isso é interessante. Eu estou tendo o privilégio de ter nas minhas mãos o seu 6º trabalho solo, né? Você tem experiências extraordinárias já desse CD. Fala um pouquinho sobre a questão desse CD aqui, Davi. Sim. Eu sempre tento... Meu ministério é um ministério que eu tento deixá-lo como um ministério para a igreja. Compor canções que a igreja possa cantar, congregacionais e tudo nesse sentido. Desde o primeiro CD. Esse CD, Meu Abrigo, é um CD que ele é um CD de canções de adoração. Houveram CDs que eu fiz que eram canções na horizontal, ministrando às pessoas, fé, ânimo às pessoas. Como o CD Deus de Promessa, o CD Restitui. Sim. Esse CD é um CD mais vertical, onde eu, como eu disse aqui em off para o reverendo, assim, eu estou exaltando as características de Deus, porque eu creio que aquilo que eu declaro a respeito dele é o que dele vai se manifestar no nosso meio. E esse CD é um CD dessa forma. E a canção Meu Abrigo, apesar de estar bem recente esse CD, tem uma família de Goiânia que são muito amigos meus, eles têm uma filhinha de 2 anos, ela ficou muito doente, foi para o hospital e ela já estava ouvindo esse CD. E a menininha, mesmo no hospital e mesmo na UTI, a menininha ficou cantando essa canção Meu Abrigo, o refrão dessa canção Meu Abrigo. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. E assim, a mãe, a Núbia, disse, Davi, eu amo as suas canções, e essa canção eu conheço, assim, mas ali eu vivi essa canção. A minha filha saiu da internação, recebeu alta, e de Goiânia para Anápolis, a minha filha foi cantando o refrão dessa canção o tempo inteiro, como Deus me sinalizando que essa canção foi muito importante para a manifestação da cura de Deus na vida dessa criança. Assim. Eu acho isso fantástico. Isso para mim já vale... Esse CD pode não acontecer mais nada com ele, vai estar tudo certo. Já valeu a pena. Demais, né? O louvor que liberta, o louvor que traz, de fato,
Nós vamos voltar num segundo bloco para a gente falar um pouco mais. Esse assunto está muito bom, pena que o programa é muito rápido, mas nós voltamos num segundo bloco para conversar mais um pouquinho aqui. Fica aí. Às 18 horas, acontece a nossa segunda concentração de louvor, a adoração e palavra de Deus no prédio da Igreja do Evangelho Quadrangular. Tempestades, crises, são sinônimo de crescimento para quem está firme com Jesus. Tempestades, crises, momentos difíceis, quando encarado por uma pessoa fiel a Deus, é uma oportunidade de você subir de níveis na sua fé. É uma oportunidade de você alcançar níveis ainda não alcançados. Na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296-2073. Voltamos com o programa Tempo com você que está ligando seu televisor agora, você que está conectando na internet em algum lugar do mundo. Eu estou aqui com Davi Sasser, esse servo de Deus que é um adorador. Eu costumo dizer que ele é um baita de um adorador, onde ele chega, a presença de Deus. Eu penso que um dos privilégios que nós temos na vida como cristão é nos tornarmos um lugar da presença de Deus. Aleluia, eu creio. E o Davi é um lugar da presença de Deus. Glória a Deus. Onde Deus manifesta. Davi, nessa caminhada aí pelo Brasil afora, adorando de norte a sul, de leste a oeste, qual é a experiência que você já teve assim que te marcou? No sentido assim, às vezes, uma expectativa, alguma coisa que aconteceu que marcou você? Olha, uma das coisas que mais me marca pelo Brasil quando eu vou é o momento final do apelo, né? O momento da conversão, assim. Eu acho esse momento um momento assim, se deixar eu choro todo sempre, todas as vezes, assim. Dentre esses momentos, assim, existe aquele momento em que pessoas são curadas, pessoas são renovadas ou são batizadas no Espírito Santo, pessoas são libertas de espíritos malignos, assim. Tem um testemunho de cura que eu acho muito interessante. A gente estava cantando uma canção nossa da época do Toque Não Tá. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo. Uma canção de adoração. E aí, de repente, começa a ter um grito assim, de uma família, e a gente não entendeu nada, mas foi uma coisa assim tão extravagante que eu tive que perguntar o que estava acontecendo, assim, eu não me contive. E aí aquela família subiu, alguém da família disse, olha, o meu pai, ele estava surdo há, não sei quando, não me lembro quantos anos, mas assim, coisa de 20 anos, sei lá, surdo. E no meio dessa canção ele começou a ouvir de novo. Olha que coisa maravilhosa. Ninguém orou por cura, ninguém botou a mão, ninguém ungiu, assim. No meio da adoração, ele foi curado. E a família estava, imagina como a família estava, né? Que coisa. Então essas coisas são maravilhosas, marcante, assim. Né? O mundo espiritual é mais real do que o mundo natural. Eu né? falo isso aqui sempre. O mundo natural tem como fingir, tem como ser esquizofrênico, tem como você ter duas faces. No mundo espiritual, não. É isso aí. O mundo espiritual não tem paredes, não tem divisória. Né? O mundo espiritual é maravilhoso. Eu percebo que as suas canções, Davi, elas são Bíblia cantada. Você é um apaixonado pela Bíblia? Eu sou apaixonado pela palavra. Apaixonado. Eu venho de uma família, eu sou sobrinho de um pastor da Assembleia de Deus muito conhecido, que é o pastor Gesiel Gomes, é um pastor da Antiga muito conhecido. E eu conversando com o pastor Gesiel Gomes, ele falou que o pai dele leu a Bíblia mais de 200 vezes. Que é isso? Eu amo a palavra, assim, eu amo a palavra de Deus. Eu entendo que a canção por si só ela não muda a vida de ninguém, né? Ela no máximo emociona, mas aí a canção de alguns cantores seculares também emociona, também faz chorar, assim. A única coisa que pode transformar a vida do ser humano é o evangelho, é a palavra. Então se eu canto a palavra sendo verdade, né? Isso é importante, sim. Então isso faz com que gera poder para transformar a vida de pessoas. E por isso que eu tento compor as minhas canções sempre muito baseadas na palavra. Eu percebi que a maioria das suas letras está envolvida a Bíblia. É. Na verdade, o evangelho, no meu ponto de vista, não é palavras apenas, mas é vida vivida gerando outras vidas. Eu penso que canção, que eu estava dizendo agora há pouco, a questão de quando você envolve o pessoal, porque você disse agora há pouco algo muito extraordinário aqui, que ninguém pode oferecer aquilo que não tem. E ninguém pode levar ninguém em um lugar que nunca foi.
né? Então, se o povo vai, se o pessoal de Deus... Porque as ovelhas são muito simples, você percebe que são muito simples, a razão de, às vezes, é ser muito um campo fácil para os charlatões e coisa parecida, porque eles se envolvem, né, Davi? É verdade. Se envolvem. E levar esse povo maravilhoso que Deus nos deu o privilégio de ministrar sobre eles a uma adoração real e verdadeira, como você faz, eu penso que o seu galardão é sobremodo muito grande, né? E eu louvo a Deus por sua vida, sempre estou falando isso aqui. Amém. Eu queria que você desse uma palavra aos nossos jovens que estão nos assistindo. Sim. Você veio de um berço evangélico, você viveu a sua juventude toda na igreja, você hoje é casado, você tem filhos? Sim, tem um casal de filhos, Breno e Marissa. Breno tem 14 anos, meu filho, minha filha tem 12 anos. É possível, como diz lá no Salmo 119, né? É possível o jovem se manter puro, manter santo? Sim, é plenamente possível. Eu nunca me desviei do evangelho, né? Sempre estive na igreja, nunca fui a um baile, nem sei como é que é baile, nunca fui na minha vida. Graças a Deus. Nasci com 17 anos, fui ser missionário na Jocum, uma agência missionária. Fui ser missionário, conheci minha esposa na Jocum, nos casamos, bem novos ainda, temos 20 anos de casado. E é possível viver a vida intensamente para Deus, não me arrependo nem um pouco disso, assim. O que eu quero dizer para os jovens é que existem duas profecias, assim, muitas, mas eu quero ressaltar duas profecias bíblicas a respeito dos últimos dias. Jesus diz em Mateus que no fim dos tempos, por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então esse é um sinal do final dos tempos, o amor de muitos se esfria. Joel cita uma outra profecia bíblica que parece que é totalmente contrária à profecia de Jesus. Joel fala que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, jovens, velhos, crianças teriam sonhos, visões e revelações. Mas eu penso e vejo que não há choque nessas profecias. A gente decide em qual dessas duas profecias a gente vai querer estar. Entre aqueles que estão se esfriando na fé por causa do aumento da iniquidade, ou entre aqueles que serão cheios do Espírito Santo, terão sonhos, revelações, visões. Eu quero conclamar você, jovem, mergulhe em Deus, mergulhe no Espírito. O reverendo me disse algo aqui, achei fantástico que você me disse que na profecia no texto em que o profeta vai descendo ao rio e na mesma proporção que ele vai descendo, as águas vão subindo. Eu achei essa analogia fantástica. Então, a palavra que eu quero deixar para esse jovem, mergulhe em Deus. Quanto mais fundo você for nas águas, as águas e a presença de Deus cada vez mais vai subir na sua vida. E eu quero deixar essa palavra sobre a tua vida. E uma última palavra, reverendo, eu quero deixar de um versículo que eu li esses dias novamente, saltou diferente no meu coração. Daniel era um jovem na Babilônia. Um jovem na Babilônia. Ele foi levado preso, foi levado cativo para a Babilônia. Era um jovem. Ele entrou na Babilônia, mas a Babilônia não entrou nele. Ele era, segundo o relato de Nabucodonosor, ele tinha o espírito dos deuses santos, né? O que a Bíblia fala, a expressão que se usa. Ele revelou sonhos, ele foi para a cova dos leões e não sofreu dano algum. Nabucodonosor morre, Belsazar assume o trono, seu filho. Se passaram 70 anos desde que Daniel foi levado para a Babilônia. Belsazar está fazendo uma festa pagã, pega os utensílios da casa de Deus para beber vinho, aparece uma mão escrevendo na parede, ninguém sabe interpretar o que está acontecendo. A mulher de Belsazar fala, olha, o seu pai tinha alguém no reinado dele que tinha o espírito dos deuses santos, chama ele que ele vai saber decifrar esse enigma da parede. Belsazar chama Daniel, e aí que eu quero chegar. Quando Daniel chega à presença de Belsazar, Belsazar pergunta, Daniel, és tu o mesmo, Daniel? Nossa. Esse és tu mesmo, pastor, assim, reverendo, entrou em mim com uma força, assim, 70 anos depois, Daniel era o mesmo na Babilônia. A Babilônia não entrou em Daniel 70 anos depois, porque ele revelou, se conservou na ele revelou o que estava escrito na parede, e aquilo que ele revelou se cumpriu naquela mesma noite na vida de Belsazar. Mas eu achei interessante, és tu o mesmo, Daniel? Eu quero me manter o mesmo sempre, eu quero me manter o mesmo. Jovem, se mantenha no caminho do Senhor, se mantenha, é só isso. Que coisa boa. Eu fico feliz pela sua presença e quero te agradecer pela sua estada aqui comigo, pelo programa Tempo com Você. Eu penso que o pessoal aí, os jovens, você entendeu, né? Você que está me assistindo, você que pensa assim, poxa, estou perdendo meu tempo aqui no meio dos crentes, será que eu tenho que ser cristão? Né? Às vezes você olha aqui um jovem, um homem de Deus que está dizendo que é possível, que vale a pena não arrepender de um momento sequer de estar combatendo o bom combate da fé e estar na presença de Deus
Isso deve alegrar, logicamente, o coração de Deus de uma maneira poderosa. O mundo não é nada mais do que um anestésico fingido de felicidade e de prazer, mas não traz contentamento. Porque ser contente é ter conteúdo que vem de Deus. A gente sabe que existe muitas pessoas hoje que elas têm prazer, mas não são felizes. Prazer não é felicidade. Às vezes a pessoa tem um prazer momentâneo no meio de uma infelicidade triste de derrota, de destruição. Enquanto que na presença de Deus não existe isso, né, Davi? A gente sabe que nós temos lutas, temos dificuldades, nós temos guerras espirituais, temos N coisas que vêm contra nós, mas nós podemos, de fato, sentir que nós somos um povo abençoado. É verdade, né? é verdade. Eu quero, numa oportunidade, que você esteja aqui conosco na nossa congregação. Nós vamos será acertar um grande esses detalhes, prazer, né? um grande prazer. E muito obrigado, eu queria que você deixasse aí considerações finais, dando um abraço a esse povo. O povo goiano te ama pra caramba, E eu amo o povo goiano, viu? O povo gosta de ti. Amo o povo goiano, amo a comida goiana. Pequi eu vou me acostumar, eu vou ter coragem de comer o pequi ainda, mas é mais difícil. É mais difícil, mas eu amo esse lugar aqui, adoro. Que Deus abençoe você. Muito bom, você é bem-vindo, querido aqui com certeza. Deus abençoe esse novo trabalho. Também, CD e DVD, meu abrigo. Tem Eu costumo DVD dizer também. que as músicas suas, descrente não canta não, porque se cantar fica crente. Já era. eu gosto, o pessoal costuma dizer aqui, às vezes alguém me dá algum CD seu de presente, assim, pastor, esse é o estilo de música que eu sei que o senhor gosta. Isso identifica comigo. Estou falando aqui, diante de Deus, que eu amo essas canções que você canta. Aleluia, glória a Deus. Deus te abençoe sua esposa, seus filhos. Amém. Que a família é o nosso porto seguro, né? Verdade. A gente sabe que quando você sai daqui e está adorando a Deus, você vai para casa, ali você tira o sapato, você tem o aconchego do lar, da esposa. Eu amo ficar em casa, amo, assim, eu não saio na rua, eu conheço poucos meus vizinhos, porque quando eu chego em casa eu quero ficar dentro de casa, com minha família. Amém. Obrigadão, Davi, tudo de bom para você. Deus abençoe. O programa continua aí. Às 18 horas, acontece a nossa segunda concentração de louvor, a adoração e palavra de Deus no prédio da Igreja do Evangelho Quadrangular. Tempestades, crises, são sinônimo de crescimento para quem está firme com Jesus. Tempestades, crises, momentos difíceis, quando encarado por uma pessoa fiel a Deus, é uma oportunidade de você subir de níveis na sua fé. É uma oportunidade de você alcançar níveis ainda não alcançados. Na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296-2073. Bom, voltamos com o programa Tempo com Você. Rapaz, que bênção hoje aqui. Batendo um papo legal aqui com o Davi Sassi, esse adorador que tem abençoado a igreja no Brasil inteiro e fora dele. Deus tem usado esse moço de uma forma sobrenatural e me deu a alegria de estar comigo hoje aqui no programa Tempo com Você. E você pode notar aí nas palavras desse jovem a respeito do quanto ele é apaixonado por Deus, pela Bíblia Sagrada, o quanto ele é um adorador, uma pessoa idônea, nasceu, cresceu na igreja evangélica. É esse testemunho que Deus levanta para a gente copiar, para a gente olhar e imitar. O Espírito Santo permitiu que fosse colocado na Bíblia dois tipos de testemunho. Testemunho de coisas horríveis e de coisas maravilhosas. Isso para despertar a nossa inteligência. Quando você tem a inteligência espiritual, você não vai escandalizar por aquilo que ficou registrado, por exemplo, adultérios, mentiras, algumas coisas horríveis que o Espírito Santo permitiu ser colocado no canon da Bíblia e as maravilhas que foram colocadas aqui do outro lado. Isso é para testar a nossa inteligência. Você não pode ser uma pessoa que diz, bom, eu não creio na Bíblia por causa disso. Você tem que acreditar na Bíblia justamente porque o Espírito Santo permitiu que você usasse a sua inteligência, mostrando o que é um testemunho real e verdadeiro. Eu comentava com ele aqui em off a respeito de duas fotografias que eu tenho aqui no estúdio, do Billy Graham e também do Jimmy Swaggart. São duas personalidades, são dois evangelistas mundiais que eu admiro, que eu tenho
uma admiração assim maravilhosa, e são 2 testemunhos que eu espelho neles. Eu posso ver o erro de um e o acerto de outro. E eu não me escandalizo com o erro de um, porque eu sei que isso acontece para me edificar, para me trazer inspiração espiritual em seguir aquele que não errou. Então, quando eu vejo um testemunho assim como esse testemunho do Davi Sassi, eu fico feliz e posso falar com você que é jovem aqui, que ele disse que ele começou a cantar com 8 anos de idade, nasceu, cresceu na igreja, tem um testemunho dentro da igreja, ele nunca provou lá fora o mundo, nunca precisou dessa falsa alegria que o mundo oferece, dessa anestesia que o mundo oferece, esse anestésico chamado de felicidade que o mundo oferece, depois cobra muito caro da pessoa, nunca experimentou isso. E é possível, uma coisa que eu perguntei a ele, é possível viver santo, é possível santificar-se na presença de Deus sem ter que provar das coisas que o mundo oferece? Ele disse que é possível e que ele nunca arrependeu em todos esses 40 anos de vida dele. Eu penso que foi um papo maravilhoso aqui. Eu quero, nesse momento, dizer para você que está me assistindo que a intenção do programa Tempo com Você é levar a você algo que vai te trazer motivação de servir a Deus, que vai te dar motivo de servir a Deus. Hoje nós temos um monte de pessoas, nós temos uma multidão de pessoas lá fora que elas não tiveram a inteligência espiritual para reciclar tudo isso que acontece às vezes no meio evangélico, na comunidade evangélica. Algumas pessoas que elas não vivem uma vida correta, e a pessoa se escandaliza com ela e sai também, e às vezes fica lá fora criticando quem está aqui dentro. Quem está aqui dentro errando corre o risco de amanhã ou depois acertar, mas quem está lá fora não tem oportunidade de acertar, porque lá não tem o Espírito Santo que ensina, o Espírito Santo que está dando lições para que a pessoa possa mudar. Que você que me assiste, nada venha abalar, que nada venha abalar a sua fé, que nada venha abalar a sua vida com Deus. Que você possa cumprir o que está escrito em Hebreus 12:2, né? Olhando firmemente para aquele que é o autor e consumador de nossa fé, o Senhor Jesus. Eu quero te abençoar nessa oportunidade. Vamos orar um pouquinho comigo? Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, estamos na Tua presença e cremos que o Senhor é Deus de perto, Deus também de longe. O Senhor está agora abençoando aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo. Senhor, estenda as suas mãos para levantar o caído, sarar aquele que está doente, trazer ânimo àquele que está desalentado. Senhor, é no nome de Jesus que nós abençoamos os nossos telespectadores. É no nome de Jesus que nós te pedimos, ó Deus, dá sentido de vida para essas pessoas que estão achando que o mundo está cinzento, que não existe possibilidade de serem felizes e realizados. Que a tua bênção chegue lá, em nome do Senhor Jesus, e que assim seja. Muito bem, estamos colocando um ponto final no programa dessa semana. Semana que vem estaremos de volta com outra pessoa, batendo papo aqui no programa. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, um abraço de verdade mesmo. Viva Cristo e até semana que vem.